Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 4 de setembro de 2025 e o título é Discursos do Silêncio. Então vamos lá. Vivemos em um mundo onde o ego se disfarça de muitas formas, inclusive de benevolência e respeito. Muitas vezes, por trás de uma conduta que aparentemente demonstra respeito ao outro, se esconde uma sutil arrogância ou até mesmo comodismo. Quantas vezes deixamos de nos manifestar em situações que exigem atitude, alegando que a iniciativa depende de uma solicitação, de um pedido de socorro? Há silêncios que gritam e a maioria não ouve. Há que se ter muita sensibilidade e um coração disposto a enfrentar os desafios que se impõem quando nos empenhamos em fazer o que é certo. E dependendo da escolha, o tempo, nosso maior mestre, trabalhará a favor ou contra, em conformidade com a lição a ser aprendida. Enquanto esperamos que a iniciativa venha de fora, o nosso potencial e poder vão sendo consumidos e desta forma perdemos oportunidades e aprendizados. O que muitos revestem de respeito ao espaço e escolhas alheias, muitas vezes não passam de orgulho e vaidade. Quantas vezes a ajuda chega de forma doce e humilde, a fim de preservar a dignidade daquele que necessita e que talvez não saiba como se manifestar, ou sinta-se inseguro para tomar qualquer atitude. Diversas são as ocasiões em que nos deparamos com pessoas que sofrem em silêncio, sorrindo com os lábios enquanto a alma chora e suplica por acolhimento. Os apelos inaudíveis são os mais urgentes e também os mais difíceis de se observar. Contudo, uma consciência aberta e acolhedora sempre estará disponível e atenta para ouvir até o mais suave e sutil sussurro, que pode ser inaudível aos ouvidos, mas ensurdecedor ao coração. Então vamos lá. Coincidentemente, né, esse texto não foi com essa intenção, né, mas a gente está aí no Setembro Amarelo, né, que é um mês que tem muitas campanhas com relação à prevenção, né, de da questão da depressão, né, das pessoas que acabam desistindo, né, da própria vida. Então, e normalmente isso acontece porque são situações que a gente às vezes não percebe. Às vezes a gente convive com uma pessoa que está passando por dificuldades e por problemas, principalmente emocionais, né? Psicológicos, e às vezes a gente não percebe, porque a pessoa não demonstra. E justamente é o silêncio que a gente tem que aprender a ouvir. Às vezes a pessoa, tem gente que fala assim, mas que acha que você só tem que se manifestar quando alguém vier te pedir ajuda. Mas dependendo da relação, às vezes tem pessoas que a gente tem muita proximidade e a gente percebe, a gente sabe, a gente vê ali as modificações. E muitas vezes as pessoas falam, mas se a pessoa não está pedindo, eu não vou interferir, porque né, pode parecer que é invasão, tal, mas às vezes as pessoas precisam que você tenha uma atitude, que você não fique esperando, porque talvez esse pedido de socorro não venha. E aí pode ser que você acabe não ajudando algo que você poderia ajudar e não evitando algo que você poderia ajudar a evitar. Então, assim, eu falo aqui da sensibilidade da gente aprender a entender principalmente os silêncios, né? Os pedidos que não vêm verbalizados, que são os mais difíceis, mas que a gente, principalmente com as pessoas muito próximas a nós, que a gente conhece, prestar mais atenção, né? Os amigos, os familiares, e começar a entender os sinais, porque a gente sabe quando a pessoa não está bem.
E às vezes a gente fala assim, a pessoa não está bem, mas ela não está pedindo ajuda, então eu vou esperar. Quando ela precisar, ela me pede. E nem sempre é assim que funciona. Às vezes a gente precisa ter a atitude de ajudar. E, e há estratégias para a gente ajudar sem ser... Porque tem pessoas que, por exemplo, se você for tentar ajudar ostensivamente, chegar e tentar conversar, perguntar, a pessoa vai se fechar. Então, há como a gente contornar e ter estratégias para conseguir estar próximo e ali pronto para auxiliar, né, numa necessidade. Tem uma campanha, inclusive, né, dessa questão, tem palavra que a gente não pode falar aqui, né, por causa do algoritmo. Então, mas desse setembro, né, dessa prevenção que se faz no Setembro Amarelo, eles mostram, né, dois amigos que sempre iam juntos no jogo. E um era todo palhaço e torcia, e era engraçado, e cutucava o outro, e o outro sempre sério, lá quieto, sempre sério, quieto, sempre sério, quieto. E o outro todo divertido e não sei o quê. Até que um dia, aquele que era aí, né, fala que é dessa prevenção e tal, dessa situação, e aí um dia vai chegar um deles chega sozinho. Aí você fica imaginando que seja aquele, né, que estava sempre ali, parado, quieto, e na verdade era o outro, que tinha um problema de depressão e que acabou, né, desistindo. E, e você vê, era uma pessoa que a gente, quando você vai acompanhando a história, automaticamente você está pensando que é o outro, que é quieto, que está sempre quietão lá na dele, e era o outro que não demonstrava. Jamais você, como observador, se você não conhece a pessoa, jamais você ia pensar que aquela pessoa tinha algum problema emocional, né? Que ela sofria de algum tipo de tristeza, de depressão, né? Então, justamente é o silêncio que grita e às vezes a gente não percebe, né? Porque toda pessoa que às vezes ela exagera, né, em algum tipo de conduta, às vezes ela tá te pedindo, ela tá querendo chamar atenção. E a gente às vezes não presta atenção nisso e deixa de auxiliar. E a gente pode auxiliar de várias formas. E aí, não só nessa questão, né, desses problemas emocionais, mas às vezes uma pessoa está passando por uma necessidade e, e ou não tem coragem de pedir, ou se sente constrangida de pedir, tem vergonha de pedir ajuda. E é nessas horas que às vezes você tem que ter um jogo de cintura para ajudar é, sem humilhar a pessoa, sem tirar a dignidade dela. Então, às vezes, quantas situações já aconteceram na minha vida, eu estar nos dois polos, por exemplo, eu estar precisando e chegar alguém e ajudar, mas como se eu que estivesse ajudando, e outras vezes eu também ajudei como se a pessoa estivesse ajudando. Então, por exemplo, você sabe que a pessoa está precisando de trabalho, está passando por uma necessidade financeira, por exemplo, e você tem condições de ajudar. Mas, às vezes, a pessoa fica constrangida de pedir, assim, né, uma ajuda. E aí você pode dar, né, estrategicamente, acabar, por exemplo, se você, dependendo, né, se você tem condição, por exemplo, falar, olha, eu estou precisando de ajuda, será que você não poderia me ajudar? Será que você não poderia me ajudar nisso? Nossa, eu estou precisando, mas faço questão, lógico, né, é um trabalho e tal. E aí, sem que a pessoa perceba, você está, e na verdade é uma troca, né? Você está ajudando aquela pessoa com dignidade. Então, isso já aconteceu na minha vida e já aconteceu de eu auxiliar outras pessoas, porque a gente sempre tem oportunidade, né, de fazer esse tipo de coisa e a gente sempre recebe isso de volta, né? Então, todo bem que a gente lança, no momento, ele retorna para a gente. Então, a gente, lógico que não faz com a intenção, mas a gente não sabe o dia de, não conhece o dia de amanhã. Hoje você está numa situação que você pode contribuir, às vezes
as coisas mudam e você pode estar numa situação que você vai precisar do auxílio, né? Acho que tem uma frase, não sei se é do Osho, que ele fala que quem ajuda é quem deve agradecer, porque está na condição de ajudar. Então, quer dizer, você está numa condição melhor, você está numa condição privilegiada, você está numa condição confortável, e isso te dá a possibilidade de auxiliar as pessoas que estejam, né, numa situação mais difícil, mas sempre procurando fazer as coisas de uma forma que mais sutil e que não traga constrangimento para o outro, muito pelo contrário. A pessoa já está passando por uma situação difícil, então se você conseguir contribuir de uma forma que isso ainda eleve, né, a autoestima, né, da pessoa, que ela se sinta valorizada, isso dá um up, né, dá uma assim, auxilia ela a realmente conseguir sair daquela situação, né? Inclusive emocional, porque quando a gente está passando por alguma dificuldade, qualquer que seja, né, tanto financeira ou de saúde, isso traz um desequilíbrio emocional junto. E é a gente saber ouvir, né, esses diálogos silenciosos. As pessoas dão sinais, então a gente consegue perceber, né, que você pode ali contribuir. Eu já contei lá a história do rapaz, né, que fala dos 8 minutos, que tem realmente, acho que é um estudo mesmo que fala que em 8 minutos você tem condições de reverter um quadro de uma pessoa que esteja passando por um momento sério, emocional, assim, crítico. E você ouvir, né, você acolher aquela pessoa. E você consegue realmente, às vezes, salvar a vida de alguém. Um simples gesto, às vezes você pode salvar a vida de alguém. Tem até uma historinha de um rapaz que ele estava indo para casa e ele estava muito deprimido, porque ele se sentia rejeitado pelas pessoas, e aí ele estava indo embora e acho que ele trombou com com outro rapaz, que aí o rapaz pegou, ajudou ele a recolher, ele deixou cair os livros, ajudou ele a recolher, e aí e eles estavam indo para o mesmo lugar, e aí foram conversando, não sei o quê, conversou, aí desse dia em diante eles ficaram amigos. E um tempo depois ele contou para esse amigo dele que naquele dia ele estava indo para casa para dar cabo da vida, e aquele, né, aquele encontro ali, né, do que nunca é por acaso, né, a situação ali, ele falou que foi ali que ele se sentiu, né, acolhido com aquela conversa, e ele desistiu do que ele ia fazer e saiu daquela situação, e eles ficaram amigos, e aí eles se tornaram realmente amigos, e ele fala para ele, naquele dia você salvou a minha vida. Então vê como que às vezes um pequeno gesto, às vezes nesse caso não é nem intencional, mas assim, a pessoa foi gentil, foi uma pessoa que, né, talvez tenha entendido, né, visto aquela pessoa triste e quis conversar, quis melhorar o dia da pessoa, e acabou salvando a vida dela. Então, assim, são pequenos gestos. Às vezes você cruza com uma pessoa na rua, que você vê que a pessoa às vezes está, né, com uma cara mais triste. Só o fato de você dar um bom dia, de você sorrir, às vezes ali você já mudou o dia da pessoa. Então, é a questão da gente sempre ter um olhar atento para perceber os sinais, que os sinais sempre existem, para a gente conseguir fazer aqui a diferença realmente na vida dos outros e, consequentemente, na nossa vida, né? Porque é o que eu falei, toda semente de bem que a gente lança, ela vai frutificar e retornar para a gente, né? A gente vai colher os frutos. Aquele rapaz, acho que chama
Henrique Toni, que fala bastante sobre espiritualidade, ele uma vez falou que a maior proteção que a gente tem na vida é a gente ser uma boa pessoa. Que esta é a melhor forma de estar sempre protegido. Porque é a energia que a gente emana, né? Essa energia que a gente emana, a sintonia em que a gente vibra, a gente atrai as coisas que são equivalentes, né? Que estão na mesma sintonia. Então, se a gente vibra coisas boas, se a nossa energia é boa, a gente vai sintonizar com coisas boas e boas energias. Então, é sempre. E a gente mantendo essa vibração isso não quer dizer que a gente nunca vá. Que às vezes as pessoas acham que a gente tem que manter a vibração, então você nunca vai ficar chateado com nada, você nunca vai brigar com ninguém, você vai ser um monge que vai estar o tempo inteiro ali em estado meditativo. Não é isso. A gente manter a boa energia, a boa vibração, a positividade, é justamente você estar em meio ao caos, você conseguir se manter positivo. Mesmo que você fique chateado com algumas situações, mas aquilo não te derruba. Né? Você pode passar por momentos que você fica chateado, que você fica indignado com certas coisas, mas aquilo não modifica a sua essência. Você confia, por mais indignado que naquele momento você fique com alguma situação que você presencie, você ainda assim confia que as coisas, tudo tem o seu lado positivo, que talvez ali você não esteja entendendo, mas que tem. Então é manter sempre a positividade. E estar observando e estar em meio ao caos é um baita de um teste para a gente saber se a gente realmente está trabalhando, né, essa nossa elevação vibracional. É você conseguir olhar para as coisas e não cair, e não se abalar assim de te derrubar. Mesmo que você fique chateado, mesmo que aquilo te incomode, porque a gente está em meio a muito acontecimento que, obviamente, nos deixa, às vezes, chateado, né? Nos deixa indignados, mas a gente continua firme aí, seguindo, né, no nosso propósito e acreditando que no final as coisas vão, tudo isso está vindo para que o melhor possa acontecer. Então, é justamente a gente se manter leve dentro, né, da tempestade, se manter firme dentro da tempestade e não se deixar afundar, certo? E estar sempre atento, né? Esse mês aí é um mês que eles falam tanto, né, dessas questões emocionais, estar sempre atento e não ficar esperando, quando você achar que você pode contribuir com alguma coisa, não ficar esperando que as pessoas venham te pedir, porque às vezes pode ser tarde, né? E às vezes justamente principalmente as pessoas que são muito próximas da gente, às vezes elas não querem pedir, mas elas esperam por esse acolhimento. Então, é momento da gente ter sensibilidade e justamente ouvir o pedido que vem do coração e não da boca. Certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.